bem-vindos ao Beleza Mais Saúde de hoje. Eu sou a Sá Junqueira e vou entrevistar a tricologista Raíssa Oliveira. Raíssa, bem-vinda ao programa. Oiê! Obrigada por você ter vindo. O prazer é todo meu. Eu tenho muitas perguntas para você, então esteja preparada. Vamos lá. Curiosidade, existe algum tratamento capilar caseiro que você indica? Caseiro não muito, por quê? Todo produto cosmético, couro cabeludo é pele. Então eu sempre costumo falar, se couro cabeludo é pele, o indicado é você utilizar um produto que foi desenvolvido pensando na fisiologia desta pele. Então quando eu faço uma babosa que coloca no liquidificador com borra de café, não que seja ruim, o ativo é bom, mas eu não tenho controle microbiológico. Então, quando eu deposito aqui na pele, eu posso gerar alguma disfunção. Então, receita caseira eu não recomendo. Entendi. O que eu percebo, assim, eu vejo pelo meu couro cabeludo, acredito que muitas pessoas também percebem, quando a gente está estressado, o cabelo cai. Cai. Por quê? O que acontece? Vamos lá, eu vou falar rapidamente um pouquinho a respeito do ciclo, tá? Tudo que diz respeito ao crescimento capilar, ele vem aqui na base do folículo, que é onde eu tenho ligação com a minha parte genética, nutricional e a corrente sanguínea. Portanto, quando eu estou estressado, o que acontece? Meu corpo libera aumento de cortisol, libera inflamação e tudo isso desarranja o ciclo capilar. Então, é comprovado cientificamente que o estresse altera o ciclo, o cabelo sai da fase de crescimento antes do previsto e pula para a fase de queda. Tá, falando em estresse, né? A minha experiência, eu peguei Covid em dezembro do ano passado. Meu cabelo caiu muito por 3 meses, quase 4, muito. Agora, há pouco tempo que ele parou de cair. Por que isso acontece? Isso acontece, primeiro, são duas coisas importantes em relação à Covid-19, né? O nosso corpo, ele trabalha o funcionamento celular através da corrente sanguínea. Então, o que é primordial? Os meus órgãos internos para a manutenção da vida ou o folículo capilar? Então, o folículo capilar, ele recebe pouquíssima oxigenação. Então, tudo já começa com a baixa oxigenação. Além de um processo inflamatório, que é comprovado cientificamente, que a Covid-19 traz um processo inflamatório sistêmico, outra informação que não é bacana para a base do folículo. E temos também o fundo emocional. Então, esse tipo de queda pós-Covid-19, dentro da ciência, da tricologia, nós chamamos de eflúvio telógeno. Por quê? O teu cabelo saiu da fase de crescimento e pulou para a fase de queda. E por que isso demora aproximadamente 3 meses? Porque comprovado cientificamente, a fase telógena acontece em 3 meses. Uau! Teve um momento que eu fiquei assim, desesperada, que eu passava a mão no cabelo, saía de tufo. Uma coisa que... impressionada. Quando você fala em queda, é normal cair cabelo. Então muita gente assusta. Quando eu recebo algum cliente, um paciente no consultório e eles falam, ai, meu cabelo tá caindo muito, eu falo, calma. Primeiro que nós temos uma perda diária aproximadamente de 70 a 150 fios. Nossa. O normal. Então quando eu tenho alguma alteração de dentro para fora, isso daí duplica, triplica. Então, realmente, a gente precisa acompanhar a quantidade que está caindo diariamente. Entendi. E o couro cabeludo, ele envelhece como a pele? Envelhece. Envelhece exatamente pelo conceito, né? Dentro do nosso corpo, no geral, a pele, que é o maior órgão humano, e é onde o folículo está implantado. Então, tudo aquilo que acontece com a pele vai responder no nosso folículo piloso. Uma coisa primordial que muitas pessoas assustam quando eu falo é respirar causa envelhecimento folicular. Por quê? Porque quando nós respiramos, nós trabalhamos metabolismo e esse metabolismo natural, ele libera radicais livres. Então eu tenho que entrar com uma questão antioxidante. Assim como eu uso antioxidante para a pele, para o corpo no geral, eu também tenho que usar um tônico, por exemplo, antioxidante para prevenção
de um envelhecimento precoce. Isso ainda não é tão abordado dentro do mercado. E esse tônico você usa quantas vezes? Todo dia? Uma vez na semana? Diariamente. Eu sempre costumo entender o estilo de vida de cada pessoa. Então, por exemplo, se você faz a higienização do seu cabelo a cada 2, 3 dias, que é o máximo que dá para ficar, porque couro cabeludo sendo pele, eu não posso ficar 5, 6 dias sem lavar, porque eu libero sebo, né? Todo folículo tem uma glândula sebácea, nós temos micro-organismos na base da pele capilar, então eu tenho que fazer uma higienização aí aproximadamente a cada 2 dias. Fez a higienização, saiu do banho, passa o tônico e segue com a tua rotina diária. É igual quando eu uso uma vitamina C no rosto. O médico fala, usa sempre após higienizar. Tônico também, a gente sempre aplica após a higienização. Olha, que interessante. E você está falando sobre higienização. Algumas pessoas falam, eu lavo meu cabelo um dia sim, 2 não. Eu lavo meu cabelo todo dia, eu lavo um dia sim, um dia não. O que é melhor? Adoro essa pergunta. O que é melhor? Melhor é entender sempre a tua necessidade. Tá. Então, se a tua pele ela é mais oleosa, eu preciso de uma higienização com uma frequência maior. Então, daí eu sempre prescrevo um shampoo para controle de oleosidade, porque as pessoas acham que os produtos capilares, eles não permeiam na pele, mas eles permeiam sim. Essas 3 camadinhas principais, elas trabalham com uma absorção. Então, tudo aquilo que eu deposito na pele, ela permeia, e o shampoo para oleosidade vem aqui na glândula sebácea para fazer um controle. Então, se eu tenho um couro cabeludo seco, geralmente eu posso ficar uns 3 dias sem higienizar. Agora, quando eu preciso lavar com frequência e eu tenho um fio descolorido, ressecado, então eu tenho que criar uma mescla, uma rotina diferenciada. Mas a higienização é muito de acordo com cada necessidade. Eu quero que você faça avaliação pra mim. Ótimo, vamos lá. Tô curiosa pra saber como anda meu couro cabeludo. Ótimo. Durante o processo de avaliação, nós vamos utilizar um tricoscópio, que é um equipamento que vai ampliar a imagem do couro cabeludo, tá? E vamos lá. Vou pedir só pra você ligar o equipamento. Ótimo. Deixa eu focar ele primeiro, depois você vira lá na frente. Vou começar numa região simples, não vou fazer todo. Ótimo, pode virar lá. Então, quando a gente coloca o tricoscópio na pele do couro, o que eu quero enxergar aqui? A quantidade de fios por ósteo, sim. O folículo piloso, ele é uma invaginação dentro da pele. E a gente chama de grupo, uma unidade folicular, ela pode produzir até 4 fios. Então, geralmente, aquelas pessoas mais cabeludas, elas possuem uma quantidade maior de fios dentro de um mesmo ósteo. Eu também consigo verificar a questão de pigmentação, de afinamento, se eu tenho ou não descamação, caspa, psoríase, residual cosmético, poluição. Então, tudo isso a gente consegue verificar na pele do couro cabeludo. E agora eu vou mostrar um pouquinho a fibra. Sim, porque os cabelos descoloridos, os cabelos que são processados por alisamento, tintura, ou até mesmo as pessoas que usam secador diariamente, podem começar a apresentar uma ruptura desse fio. E dentro da avaliação da tricologia também é indicado todo o tratamento específico para essa necessidade. E o seu cabelo tá lindo, tá ótimo. Ai, que bom! Minha mãe vai ficar feliz, ela que cuida, ela é hairstylist, ela que cuida do meu cabelo. Eu faço luzes, né? Perfeito. E lavo o meu cabelo quase todos os dias. Ótimo. Que eu vou muito pra academia e eu não gosto de... acaba suando, eu não gosto de deixar ele sem lavar. Então eu vou voltar lá, já vai ficar tudo salvo no seu celular, tá bom? E eu vou te explicar o que eu indicaria pro teu tipo de cabelo, pro teu tipo de necessidade, pro teu tipo de rotina, tá bom? O que a gente sempre fala? Toda a pele vai envelhecer, então eu tenho o hábito de fazer eventualmente uma limpeza de pele.
A cada 2 meses eu vou lá na minha esteticista e faço a limpeza de pele. Eu tenho o hábito de ir na manicure, de ir no podólogo. E por que não começar a criar o hábito de cuidar da pele e do couro cabeludo? Mesmo que esta pele não apresente nenhuma doença, nenhuma alteração. Então é um novo conceito que está chegando no mercado, as clínicas médicas, os salões de beleza, as empresas cosméticas mudaram a visão. Então agora não existe mais shampoo que só vai lavar, ou um produto para cacho, ou um produto para descolorido, não. Existe agora esfoliante de couro cabeludo, tônico para controlar a oleosidade, existe tônico para aumentar a microbiota da pele do couro cabeludo. Então, quando a gente pensa em microbiota, eu penso em bichinhos, micro-organismos. Então, se eu uso um tônico diariamente, o que isso traz para mim? Uma melhora na caspa, na dermatite, na psoríase e inclusive uma prevenção de algumas doenças autoimunes. Sim. Jura? Nós temos doença autoimune na pele do couro cabeludo. Então são coisas que eu sempre falo. Quando eu pego um couro cabeludo saudável, o que eu falo pro meu paciente? Pessoal, vamos iniciar um tratamento de manutenção. Eu quero manter o que está bom. Então eu indicaria um peeling capilar, que eu chamo de limpeza de pele de couro cabeludo, um protocolo anti-age. Então eu posso fazer em cabine, que é dentro do meu consultório, assim como eu posso criar uma rotina para você fazer em casa. E com certeza eu só saio daqui quando sua rotina estiver pronta. Que legal, adorei. O seu cabelo é maravilhoso, né? Obrigada. É maravilhoso. Fiz transição, passei por todo aquele processo, né? Agora tinha ele liso e foi quando eu entrei na faculdade, eu fiz faculdade de estética e na faculdade eu estava começando a transição. Então era um couro cabeludo extremamente oleoso, o cabelo quebrava com o pentear, porque eu fazia escova ácida. O que a escova ácida faz? Esse aqui é a maquete do fio, né? A estrutura, o nosso fio tem todo esse desenho. E aqui na região cuticular, para manter a cutícula seladinha, como se fosse um telhado, eu preciso de um cimento. A escova ácida tira o cimento. Então, meu cabelo rompia só de passar a mão. Então, eu entrava com protocolo não de queratina, porque se coloca a queratina, quebra. A queratina, de forma mal indicada, ela pode ocorrer uma quebra do fio capilar. Olha, falando em mal indicado, outra pergunta que muita gente acaba usando, e eu não sei se faz bem ou não, as pessoas falam que cai muito cabelo, é o minoxidil. Ai, ótimo. Você tem para falar sobre o minoxidil? Tenho. Minoxidil é um pouquinho polêmico, né? Você sabe que eu sou professora também, eu sou docente na Academia Nacional, né, no segmento da tricologia, e os meus alunos ficam, professora, porque eu recebo muito paciente com minoxidil. Primeiro ponto importante, o minoxidil ele é um medicamento, então ele precisa ser indicado por um profissional prescritor, que normalmente é o médico ou um farmacêutico. E o que ele faz? Ele altera, né? Ele acelera este ciclo. Então, quando o cabelo ele desprende aqui da papila, a papila vai desprendendo, ele vai subindo até ele soltar. Este processo demora 3 meses, que é o famoso eflúvio telógeno. Então, o minoxidil ele vai acelerar o andamento desse fio, porque ele vai vasodilatar. Ele só serve para vasodilatação. Quando eu vasodilato, esse vasinho fica gordinho e ele recebe maior quantidade de nutriente. Só que, como a maioria das quedas, das alterações capilares, da calvície, por exemplo, eu não tenho só uma falta de suprimento, não, eu tenho um processo inflamatório instalado. Então, se eu aplico na pele minoxidil e ela está inflamada, ele piora a inflamação, porque nós temos, o minoxidil precisa de álcool na sua base, mas ele vai vasodilatar. Então, é como se fosse um vasinho de planta. Eu não posso só colocar água. Chega um momento que aquela planta, eu tenho que tirar, tenho que nutrir aquela terra para que o cabelo cresça melhor. Então, ele é muito indicado se for prescrito por um médico e se entrar no momento ideal.
Entendi. Senão pode não ser legal. Se não, pode não ser legal. Olha, exatamente. que interessante, adorei. Ai, que bom. E aquele boné de LED? Funciona. Também é um pouquinho polêmico. Você sabe que a área da tricologia ela é nova, né? Por mais que ela tenha começado aí por volta de 1900 e alguma coisa, ela literalmente é nova em nível de pesquisa científica. Tá? Então aquele boné, ele é uma luz, se chama fototerapia, fotobioestimulação. Só que qual que é a diferença? O LED, ele é uma luz espalhada. Então eu aplico o dispositivo e a luz, ela se dispersa muito mais fácil. Quando eu uso laser, que ele é mais clínico, tem que ser dentro da clínica, com um terapeuta capilar, um tricologista, um profissional estético, ele vai direto na raiz. Então, assim, imagina uma chuva aqui nesse ambiente, no estúdio. O LED, ela tá distribuída em toda a sala. Já no laser, a mesma quantidade, ela tá distribuída aqui na pele. Então, ele é muito mais rápido. Por isso que aquele bonezinho, os médicos prescrevem, você pode ter em casa. O LED profissional não, porque daí, se eu coloco muito essa célula, tá trabalhando no tempo dela. Eu tenho que acelerar, mas eu também não posso deixá-la cansada. Eu tenho boné em casa e eu quero só confirmar com você. O boné, ele é para ser usado todos os dias? O boné, dependendo da configuração do equipamento, aí é bem complicado. O médico vai indicar que você utilize todos os dias, porque a intensidade dele, além de ser mais espalhado, né, o foco da luz, o feixe, o eixo que essa luz vai propagar, a intensidade é bem pequenininha. Então, realmente, é indicado que você utilize todos os dias se o teu profissional de confiança orientou. Então, ele super funciona, dependendo da especificação, principalmente para aquele bonezinho que é para vender para o paciente ter em casa, ele é para ser utilizado todos os dias. Raíssa, a gente escuta falar sobre a rotina Hair Scalp. O que é essa rotina Hair Scalp? Vamos lá. Eu sempre faço uma analogia com o skincare. Então, se eu tenho pele oleosa, pele madura, se eu quero diminuir ruga, olheira, meu dermatologista vai e me cria uma rotina skincare, pensando na necessidade da minha pele. Como que funciona a rotina Hair Scalp? Né? É no conceito de se meu cabelo é ressecado, descolorido, pós-progressiva ou poroso, eu vou criar uma rotina de acordo com aquela necessidade. Da mesma forma para o Scalp Care. Então, se eu tenho oleosidade e ao mesmo tempo da oleosidade eu tenho uma calvície, então eu não posso te indicar só um tratamento para oleosidade. Eu tenho que criar um tratamento para oleosidade e ao mesmo tempo para combater o afinamento da calvície. Então, é uma rotina bem personalizada, ela é criada dentro de clínica, dentro da consulta. Então, após a avaliação, eu acabo te indicando esfoliar, nutrir, higienizar, tonificar, tratar afinamento ou ação de prevenção de envelhecimento precoce. Tudo isso entra. Entendi. E o microagulhamento, ele funciona? Funciona. O microagulhamento é hoje considerado um dos tratamentos mais eficazes dentro da tricologia. Microagulhamento pode ser feito por médicos especializados em tricologia, por terapeutas capilares, tricologistas, fisioterapeutas. E qual que é o intuito dele? Aqui na pele nós vamos usar microperfurações. Então são pequenas agulhinhas que são liberadas perante a Anvisa, obviamente, e quando eu microperfuro, a minha pele vai gerar um processo inflamatório natural. Este processo inflamatório acorda o que nós chamamos de fatores de crescimento. Para que servem os fatores de crescimento? Estimular o crescimento, aumentar o tamanho do bulbo, né? Daqui a pouco eu vou falar de calvície e eu indico muito microagulhamento na calvície porque a calvície o cabelo vai afinando, ele sofre uma miniaturização. Então, quando eu libero o fator de crescimento, ele começa a aumentar o tamanho do bulbo que está sofrendo um afinamento. É um procedimento clínico, é um procedimento que precisa de um preparo da pele, porque eu não quero que ela esteja inflamada. É feito uma vez por mês e ele é indicado em paralelo com vários outros, com laser, com argila, com óleos essenciais, mas o microagulhamento é o que tem de mais eficaz. Quando você fala a pele inflamada,
O que o microagulhamento faz se a pele estiver inflamada? Ele piora porque o processo natural de microagulhar, né, cientificamente falando, é causar uma injúria na pele para que as minhas próprias células de defesa comecem a trabalhar para fazer essa regeneração. É o que a gente chama de remodelamento. Então, como ele naturalmente já cria um processo inflamatório, e se eu venho microagulhar uma pele inflamada, não é bacana, porque no microagulhamento eu quero um processo inflamatório controlado. Entendi. Tá? E a calvície? A calvície. A famosa calvície. A famosa calvície. O que é calvície, popularmente conhecido, mas o nome científico se chama androgenética. Por quê? Andro vem de andrógeno, todo mundo tem a famosa testosterona, mas o público masculino tem muito mais. Então, a testosterona é o carro-chefe aí. E temos a questão genética, que a gente herda, né, essa carga genética. Então, na calvície, eu não vou explicar cientificamente para não bagunçar o público em casa, mas é como se eu tivesse uma enzima que fica circulando aqui na base do folículo, ela olha para a testosterona e ela cria o famoso DHT. Criou o DHT, tenho a calvície, tenho uma diminuição do folículo piloso, né? Então imagina que aqui é o corpo dele na base, ele vai diminuindo, ele diminui inclusive o aporte de nutriente e ele faz uma coisa que é bem interessante, bem chatinha para os nossos pacientes. Ele diminui o ciclo capilar. Então esse cabelo ele cai mais rápido e quando ele volta a crescer, ele volta com bulbo menor. Então ele cai de novo e volta com bulbo menor. E, inclusive, na maioria dos pacientes, dos clientes, o normal é ter de 2 a 4 fios por ósteo. Ele começa a diminuir. Então você passa a ter 2, 1 fiozinho por ósteo. Então a calvície é uma coisa assim que você vai tratar para o resto da vida. Não existe cura para calvície. Então, o paciente ele tem que passar, tem que ter um acompanhamento médico, que é quem vai prescrever, diagnosticar, ou um acompanhamento terapêutico e muitas vezes um acompanhamento psicológico também, porque o emocional da pessoa vai ficar atuando em cima do folículo piloso. Tá. Raíssa, falando em calvície, fala pra gente um pouco sobre o transplante capilar. Quem tem indicação e como é o processo do pós-transplante capilar? Ótimo, vamos lá que é o assunto do momento também, né? Bom, a gente já viu que a calvície tem uma ação hormonal. Então, como que acontece? Muitos pacientes perguntam assim, mas por que só tira cabelo aqui da região de trás? Por quê? Existe uma enzima chamada 5-alfa-redutase que ela gruda na testosterona e cria um tal de DHT. Então é o DHT que a calvície vai trabalhar combatendo, né? Então eu tiro o fiozinho daqui, implanto, ele não tem o receptor, então o fio implantado, ele não afina, ele não miniaturiza, porém o vizinho dele continua miniaturizando. Daí os médicos, eles entram com algumas prescrições para o paciente usar em casa, como por exemplo a finasterida, que ela é muito temida, inclusive pelo público masculino. A finasterida, ela tem a principal função de retardar a ação da 5-alfa-redutase, que é a enzima que vai combater o surgimento do DHT. Ponto. Alguns médicos até prescrevem para a mulher fora de período fértil, porque a mulher não pode engravidar tomando a finasterida. Isso que eu ia te perguntar. Uma vez que a finasterida ela vai combater essa 5-alfa-redutase, e a 5-alfa-redutase ela é responsável pelas características masculinas do feto. Então não pode tomar, a mulher não deve tomar finasterida, mas eu já vi alguns casos, eu já trabalhei em várias clínicas, já vi alguns casos de prescrição para uma mulher com uma idade mais avançada que não está em período fértil. O homem, quando ele toma a finasterida, ele pode engravidar ou não? Porque algumas pessoas falam, quando tá tomando quando quer engravidar, tem que interromper a finasterida. Tem que interromper, os médicos pedem para o casal interromper, inclusive até o uso de minoxidil também pede para interromper. Daí fica aquela questão, Raíssa, só tem finasterida? Existem alguns outros recursos também, existem produtos, né? Existe uma diferença muito grande entre cosmético e cosmecêutico. Cosmético é um produto tradicional que tu vai lavar, amaciar a pele, higienizar, corrigir odor. O cosmecêutico, ele vai fazer tudo isso, porém dentro dele eu tenho algum fármaco.
Então existe cosmecêutico, que seria um shampoo, um tônico de tratamento que contém fármacos que vão fazer a ação de retardar a 5-alfa-redutase. Por quê? Quando eu deposito algum produto na pele, ou a minha própria camada absorve ou ele vem intrafolicular. Porque como nós vimos na imagem, aquele ósseo, que é um canalzinho aberto, o produto ele meio que escoa ali por dentro. Então existem tônicos que também vão ter a nageline, que é um fármaco muito utilizado. Hoje também tem o sal palmeto e também precisa de prescrição médica agora, o sal palmeto, mas ele é um fitoterápico que não tem os efeitos colaterais da finasterida. Olha, que legal. E se a pessoa vai engravidar, quanto tempo antes ela tem que parar? Olha, a maioria da propedêutica que eu vejo, dos profissionais médicos que eu sigo, que eu acompanho, eles 6 meses. Nossa, é o que eles isso. solicitam, 6 meses. Bastante tempo, Bastante. Então. Quando a gente fala em calvície, eu sempre penso em homem, mas a mulher tem a calvície também? A mulher também tem. Existem os 2 tipos de padrão de calvície, né? O padrão de alopecia feminino normal, que não tem a característica androgênica, e existem mulheres com padrão androgênico. Como assim padrão? É o padrão de acometimento. O homem fica aqui em cima, né? A coroa e as entradas. E a mulher, ela começa a apresentar a risca central com uma quantidade menor de cabelo. Então é o mesmo conceito, é retardar a ação de quem está causando o afinamento, que é a enzima, e aumentar o tamanho do bulbo, estimular o crescimento do bulbo. Algumas mulheres eu vejo que ela começa essa linha da testa começa a vir com a idade cada vez mais para trás. O que é isso? É um tipo de calvície? Tem um tipo de alopecia quando acomete, né, precisamente a linha frontal, daí já é um tipo de alopecia cicatricial, que se chama alopecia fibrosante frontal. Esta que vai aumentando a retração é a fibrosante frontal, onde eu tenho um processo inflamatório instalado na base e não no tecido geral. E ele fica numa altura da base, aqui eu tenho célula-tronco também. O folículo piloso é um mini órgão, tá? Então ele fica na altura da célula-tronco e ele vai lá e cicatriza esse folículo. É muito comum hoje em dia, infelizmente, é uma patologia que ainda é muito investigada, que se chama fibrosante frontal, que você perde fio de sobrancelha, você perde essa característica de cabelo fininho que a gente tem, nós chamamos de velos, e o cabelo ele vai retraindo. Então isso é muito comum. Agora, com o passar da idade, após os 30 principalmente, nós perdemos o quê? Colágeno. E o colágeno, ele é fundamental para a proteína de ancoragem, para manter o folículo. Então eu começo a ter uma diminuição da qualidade do meu cabelo. Então eu posso vir, com o passar da idade, ficar com menos cabelo, mas se começa a criar uma linha de retração, daí já classifica como fibrosante frontal. Entendi. E essa calvície que você explicou, que ela vem trazendo a linha para trás, tem algum tratamento indicado a partir do momento que isso acontece? Existe, é um tipo de patologia que eu recebo o paciente no consultório com fibrosante frontal. Muitas vezes eu já falo, eu prefiro que você vá tratar com o médico. Por quê? Cicatricial, o médico vai entrar com corticoide, com alguns outros tratamentos específicos. Eu, como terapeuta, vou tratar processo inflamatório. Eu quero retardar processo inflamatório. Até tanto eu quanto o médico, uma vez que o folículo fechou, cicatrizou, a gente não consegue fazer nada. Por isso que se você está em casa, começou a perceber que essa tua linha tá retraindo, que você perdeu esses cabelinhos fininhos, que a sobrancelha tá caindo também, busque um médico tricologista, que geralmente é um dermatologista especialista em tricologia, e solicite que ele faça uma biópsia. Porque como é muito nova a tricologia, existem muitos profissionais de diversas áreas que ainda não dominam os sinais característicos. A biópsia é o melhor caminho para o diagnóstico e precisa ser feito por um médico. Ai, Raíssa, amei a entrevista, amei tudo que você explicou. Eu agradeço muito você ter vindo. Você que está em casa, se tiver alguma dúvida, pergunta sobre o tema, por favor, deixa lá no nosso Instagram, no @VRTchannel.
ou nos Beleza Saúde VRT, que a gente assim que possível vai responder. Tem algum contato que você queira deixar aqui? Tenho minha rede social, ela é voltada. De vez em quando eu coloco umas dicas para crescimento capilar. É Raíssa Oliveira Oficial. É Raíssa como escrita diferente, mas o pessoal vai colocar aí na produção. É o meu Instagram, eu utilizo bastante. E também se tiver alguma dúvida, vai ser um prazer ajudar você. É isso aí, muito obrigada. A gente encerra o programa por aqui. Deixa lá suas dúvidas e até o próximo programa. Tchau, tchau.